Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para darmos continuidade à série de mensagens conhecendo o plano de Deus revelado na Bíblia Sagrada para não sermos enganados. Na mensagem passada, nós falamos sobre o último sinal que nós estamos vendo nos dias atuais, que são o esfriamento, né? O esfriamento espiritual, a mornidão espiritual dos dias em que nós estamos vivendo. As pessoas desacreditadas, as pessoas com medo, as pessoas recuadas, né? E acomodadas nos seus ambientes, nas suas situações em que estão passando nos momentos atuais. E o Senhor Jesus já tinha profetizado isso na igreja de Laodiceia, a igreja fria, né? A igreja morna, aliás, a igreja morna, porque Jesus disse assim: porque és morna, não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então essa igreja aqui de Apocalipse, nós encerramos nela aqui. O último sinal é essa mornidão, esse indiferentismo espiritual em que nós vivemos nos dias atuais, né? Mas mesmo assim, os cristãos dos dias atuais, apesar de viver essa situação, eles não aceitam. É um povo orgulhoso, como diz aqui. Como dizes, sou rico, rico sou, estou enriquecido. Então, um povo orgulhoso, um povo melindroso, um povo que qualquer coisa toca, é um povo muito sensível para ouvir, é muito duro para ouvir a voz de Deus, mas muito sensível para ser magoado. Né? Um povo mimimi, o povo do mimimi, o povo dos dias atuais. Então, mas Jesus, para essa igreja, depois dele dizer: eu sei as tuas obras, eu reprovo essas obras, porque você não é frio, você não é quente, você é morno. Então eu reprovo, eu vomito, eu não aceito essa tua situação. Só, irmãos, que não parou por aí. No versículo 17, quando ele reprovou, ele disse o seguinte, no versículo 17: tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele terminou aqui, só que depois ele fez um convite. No versículo 18 ele fez um convite. Ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, olha o conselho que Jesus deu para a igreja atual, para a igreja em que nós estamos vivendo. Para nós, para mim, para você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa mensagem. O Senhor está nos aconselhando, nos convidando a comprar dele ouro provado no fogo, que é a glória, né? As coisas espirituais, a riqueza espiritual. Comprar vestes brancas, né? Vestes, não essas vestes religiosas, essas vestes manchadas do mal dos dias atuais. Colírio para que veja a revelação espiritual de Deus. Aí no versículo 19 ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, olha que coisa maravilhosa. O que é isso aqui? Isso aqui é uma promessa de um avivamento para essa igreja em que nós estamos vivendo. Uma promessa de que Deus ainda tem algo com essa igreja, que não chegou totalmente ao fim. Deus sempre dá uma oportunidade, irmãos. Sempre quando o homem acha que chegou ao fim, Deus tem dado uma oportunidade para os seres humanos. Nós vemos nos dias de Noé, quando Deus decidiu destruir o povo daqueles dias. E Jesus disse que assim ia acontecer como nos dias de Noé, não é verdade? Então, naqueles dias, diz a Bíblia no capítulo 6, ali do livro de Gênesis, que Deus ele resolveu destruir, falou: vou destruir a humanidade, vou destruir tudo, animal, vou destruir tudo. Versículo 7 do capítulo 6 diz: destruirei de sobre a face da terra o homem quem criei, desde o homem até o animal, até o répede, até as aves dos céus,
porque me arrependo de os haver criado. Mas no versículo seguinte diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Aí Deus viu um homem. Deus estava decidido a destruir. De repente, Deus deu uma oportunidade através de um homem que não tinha se contaminado naquela época. Então Deus resolveu, a partir daquele momento, dar uma chance para aquele povo, mandando Noé construir a arca, dando um tempo. Noé iniciou um novo tempo ali. Deus deu uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Nós vemos Deus dando uma oportunidade para o povo nos dias de Asa, lá no segundo livro de Crônicas, né? Segundo Crônicas, no capítulo de número 15, nós vamos ver ali quando o povo de Israel estava mergulhado na idolatria, mergulhado no pecado, uma frieza total, um desânimo total. De repente, Deus começa a usar um profeta para falar com Asa. E Asa dá ouvido à voz de Deus ali, diz que o povo estava separado de Deus, diz que não havia naquele contexto, naquela situação ali, não havia ninguém para ajudar aquele povo. Diz que Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, desviado de Deus, afastado de Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Então era uma situação, era um caos. Mas Deus começou a dar uma oportunidade. Diz que Asa começou a reunir o povo, convocou o povo ao arrependimento, o povo se arrependeu, o povo se esforçou, chorou, diz que entraram num concerto de buscar o Senhor, diz o versículo 12, dos seus pais com todo o coração e com toda a sua alma. E quando o homem toma essa posição de buscar a Deus, meu amigo, Deus muda a situação. Então foi uma oportunidade que Deus deu. Veio um grande avivamento. Deus abençoou tremendamente aquele povo. Nós vemos o povo de Nínive. Diz a Bíblia que Deus estava determinado a destruir Nínive. Mas diz a palavra do Senhor que Deus enviou Jonas ali para trazer uma mensagem de totalmente destruição. Só que o povo ouviu aquela mensagem, foi uma oportunidade que Deus deu. O povo se arrependeu e Deus findou o livro de Jonas dizendo assim no capítulo 4, versículo 11. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda? Então Deus teve compaixão do povo de Nínive. E Jesus disse que assim como aconteceu com a geração de Nínive, também ia acontecer com esse povo. Deus está tendo compaixão através da sua palavra. Deus mostra isso, que ele sempre, quando o homem acha que chegou o fim, Deus dá uma oportunidade além. E eu vejo que Deus está dando uma oportunidade para muitas pessoas, para a sua igreja nos dias atuais. Nós observamos no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que depois, ou seja, depois de toda essa situação que nós estamos vivendo, Deus diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, vossas filhas, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? Os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então aqui fala de totalidade. Um avivamento total. No dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, nós vemos ali que o povo estava passando uma luta tremenda, né? O povo estava desanimado. Sempre, irmãos, quando vem um avivamento, é uma hora que está um verdadeiro caos, uma apostasia, o povo desanimado. Diz a Bíblia que de repente, aqueles irmãos que estavam ali, cerca de 120 pessoas, Deus derramou o seu espírito sobre aquele povo. E foi um mover tremendo nos dias ali de Atos, no Pentecoste, né? Mas Pedro, quando chega no versículo 17, que ele disse que aquilo ali era parte, ele diz: isso aqui é o que foi profetizado lá por Joel, que do meu espírito. Então, do espírito ali fala de uma parcial, uma parte do espírito. Só que aqui em Joel, Deus está dizendo assim: o meu espírito, eu vou derramar o meu espírito. Então, eu creio que Deus tem um grande derramamento espiritual para esses dias, para os dias atuais que nós estamos vivendo daqui para frente. As pessoas que forem se enquadrando com o convite que Jesus fez para a última igreja, a igreja de Laodiceia, para que elas comprassem dele ouro provado no fogo, para que comprassem vestidos brancos para não aparecer a sua vergonha, para que comprassem colírio para que visse,
Eu creio que essa igreja que Deus está dando essa oportunidade, ele tem esse avivamento, ele tem o derramado o seu Espírito sobre essa igreja que vai se manifestando daqui para frente, irmãos. E é preciso que a gente tenha esse entendimento, porque as pessoas que profetizam o caos, eles acham que já chegou o fim, mas Deus ainda está dando uma chance. Eu creio que Deus está dando uma chance, conforme Deus deu ali para aquela igreja, que é a última igreja. Então Deus está dando uma chance, irmãos. Deus sempre nos momentos a Bíblia fala do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, foi um momento difícil que estava passando em 1906. E ali Deus começou através de um homem muito humilde, né? O William Seymour, né? Um pastor negro, um pastor de cor negra, humilde, muito humilde. Um olho tinha deficiência de um olho, e ali Deus começou a usar aquele homem com outras pessoas e trouxe o grande avivamento da Rua Azusa, que marcou a história naquele momento tão difícil que as igrejas estavam numa mornidão tremenda também naquela época, né? Há cerca de 100 e poucos anos atrás. Nós vemos no Brasil também em 1900 depois da Segunda Guerra Mundial, que houve o grande avivamento do pentecostal aqui no Brasil, né? Não estou falando desse avivamento dos últimos dias que as pessoas falam que é um avivamento. Esse falso pentecostalismo, o caicai, que tem trazido muitos escândalos para a igreja do Senhor Jesus, esse movimento esse Pentecoste aí do caicai, esse Pentecoste desses últimos dias aí, é o falso Pentecoste, né? Que a gente vê só traição no meio dos irmãos, gente, pastor mandando matar pastor, mulher mandando matar marido, pessoas desse pentecostalismo, entre aspas, né? Não o Pentecoste que a Bíblia fala, não o verdadeiro Pentecoste, meus irmãos, que Deus tem, que há conversão, que há transformação de vida. Não é esse Pentecoste aí que as pessoas ficam odiando um ao outro, fazendo umas verdadeiras macumbaria um com o outro, oração contrária, desejando o mal das pessoas, falsas profecias, engano, pensando só nas coisas materiais. Não, esse falso pentecostalismo aí, ele está chegando ao fim. Nós vemos que cada dia está acabando. E sempre depois do falso vem o verdadeiro. Jamais, eu creio que jamais Jesus vai deixar a igreja dele partir dessa terra com essa imagem irmãos, tão negativa como a igreja que nós vemos nos últimos dias. Uma imagem negativa da igreja, que muitas pessoas sinceras não querem ir para a igreja, porque eles têm vergonha, porque eles veem esse negócio desses pentecostalismo aí, é muito escândalo, muita coisa, muita mentirada. Então as pessoas sinceras nem querem ir, e as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Deus vai trazer um avivamento para a igreja, irmãos. É a chuva seródia dos últimos tempos, antes do arrebatamento. Então depois disso, diz aqui a palavra de Joel, que depois do versículo 30 diz, e depois o que vai acontecer? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fogo, só se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então isso aqui, depois desse avivamento, vai entrar esses sinais aqui terríveis que vai vir sobre a terra, que apontam para o Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12, você vai ver lá o sexto selo. Quando o sexto selo é aberto, que vai acontecer essas coisas. Então a igreja já foi tirada da terra. A partir do momento desse avivamento, que acabar esse avivamento da igreja, Jesus vai preparar a noiva dele, limpar as vestes, né, daqueles que verdadeiramente querem comprar vestes brancas do Senhor. E ele vai vir arrebatar uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sincera, sabe, meus irmãos? Eu creio nisso. Esse é o último sinal que falta acontecer, esse grande avivamento sobre a terra, sobre a igreja do Senhor. E segundo o que a gente sabe, nos Estados Unidos já começou, em várias partes dos Estados Unidos, esse avivamento espiritual lá. Na África também tem várias igrejas da África sendo avivadas com o verdadeiro Pentecoste, irmãos. O Pentecoste que acontece, que Jesus falou, mas recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo é para testemunha viva do poder de Deus, é para conversão das almas, não é para a pessoa ficar se aparecendo, dizendo que tem todos os dons e sabe, causando escândalo e não ter o fruto do Espírito. O verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro avivamento espiritual, ele traz o fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22,
que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, a fé, o domínio próprio. Esse é o avivamento que traz esse fruto. Mas o avivamento que não tem esse fruto é um avivamento falso. É o falso avivamento que veio sobre a terra do mal para enganar, para causar escândalo na igreja. Mas Jesus está vindo com o grande avivamento dele dos últimos dias. Eu quero fazer parte, segundo a misericórdia do nosso grande Deus, que você possa dar ouvido a essa mensagem do Senhor, dizendo assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes branca para que te vista e não apareça a tua vergonha, colírio para que vejas. Então eu quero isso, irmãos, esse avivamento espiritual. Você que quer, se lança na presença do Senhor, sai da mornidão espiritual, meu irmão. Entra com tudo na presença de Deus, começa a viver a fé, começa a viver a fé dentro da tua casa. Começa a viver a fé no teu lar, no teu trabalho, aonde você for, vive essa palavra, porque o Senhor está dizendo assim: eu estou à porta, eu estou batendo. Quem ouve, no versículo 20, quem der ouvido à minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou cear com ele, e ele comigo. Vai haver uma comunhão maravilhosa. Então esse é o último sinal que falta se cumprir. A chuva seródia sobre a terra, sobre a igreja do Senhor. E depois o Senhor, quando a igreja estiver muito florescida, avivada, o Senhor virá buscar a sua igreja e levará a sua igreja, tá bom, meus irmãos? Nas próximas mensagens nós vamos estar falando mais algo muito importante. Vamos estar falando, conforme eu estou pensando aqui, falar na próxima mensagem sobre a certeza da vinda do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que vier esse avivamento para a igreja, vai vir automaticamente, Jesus vai vir buscar em pouco tempo, Deus vai dar uma sacudida nessa terra. Se Deus teve misericórdia e deu uma oportunidade para os 120 mil homens de Nínive, não é verdade? Como que Deus não vai ter misericórdia de bilhões de almas que estão aí nesse mundo perdida? Então Deus vai dar uma oportunidade para a igreja dele, para quebrar esse comodismo, para quebrar essas ondas aí de medo, para quebrar toda a força do mal. Vai vir um poder sobrenatural sobre aqueles que querem. Você precisa querer. Deus não força nada em ninguém. Se você quiser, Noé queria, Deus contou com Noé naqueles dias. Jonas não quis, mas passou por um aperto e teve que fazer parte daquele avivamento ali da cidade de Nínive, não é verdade? E nós queremos, Deus está chamando você, meu irmão, você que vai ouvir essa palavra aqui, se coloca, diga para Deus: Senhor, eu quero comprar esse ouro, eu quero comprar essas vestes brancas, eu quero a visão espiritual do Senhor. E comprar, como que a gente compra? Através da obediência a Deus, muitas vezes negar a si mesmo, sacrificar a nossa vontade para obedecer a Deus, se dispor a crer, irmão, e fazer a vontade do Senhor. Deus conta com a gente. Deus conta com aqueles pessoas sinceras que ainda existem na igreja nos dias atuais. É através dessas pessoas que vai vir o grande avivamento. Não olhe para os escândalos, não olhe para os falsos profetas, para os enganadores, não olhe para a frieza do amor que está aí no mundo atual. Isso é normal. Vamos olhar para essa promessa do Senhor. Ele tem ouro refinado no fogo, ele tem vestes brancas e ele tem o verdadeiro colírio espiritual para que a gente possa enxergar as maravilhas do Senhor, tá bom? Então essa mensagem encerra aqui, que seja bênção na tua vida, que você venha pegar essa palavra e se lançar e dizer: Senhor, conta comigo, eu quero fazer parte desse avivamento dos últimos dias, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.